Amém. Graça e paz, irmãos e irmãs que nos assistem nessa noite. Você que faz parte da Igreja Metodista em Goiabeiras. Eu sou o pastor Douglas, sou pastor na Igreja Metodista em Esperança, aqui na cidade de Ipatinga. E também sou pastor da Igreja Metodista em Amaro Lanari, na cidade de Coronel Fabriciano. Eu quero deixar a todos vocês aqui o meu abraço. Nós estamos dando início a essa live e enquanto as pessoas vão chegando, vão se aproximando, eu quero agradecer ao pastor Erlon pelo convite, pela confiança, a toda a sua família, agradecer à Igreja Metodista em Goiabeiras e pedir que Deus nos abençoe nessa noite, Você que está chegando aí, sinta-se acolhido, sinta-se à vontade. Deus abençoe vocês. Obrigado, Miriam. Deus abençoe. Eu me sinto, sim, muito bem-vindo. Deus abençoe os irmãos e as irmãs que estão chegando para essa live, para esse tempo de palavra de Deus. Quero que vocês sintam-se aí à vontade, em nome de Jesus. Não estranhem, eu não sou muito perito em lives, então a gente vai quebrar a cabeça junto aqui, mas em nome de Jesus vai dar certo. Amém? Glória a Deus. Vamos esperar aí mais um pouco, alguns minutos, até que os irmãos e as irmãs possam se achegar. E aí nós daremos início com uma palavra de oração ao nosso Deus. Amém. Vamos então iniciar esse tempo de oração, de clamor. Ministração da palavra de Deus. Amém? Parece que alguém colocou aí que tá mudo. Vocês estão me ouvindo bem? Sinalizem para mim aí direitinho para eu poder saber. Amém. Algumas pessoas falaram que já estão bom o áudio, então vamos então dar sequência. Edilane, graça e paz, eu vi aí a sua saudação. Deus abençoe também a sua vida em nome de Jesus. Amém. Vamos então, irmãos, dar início a um tempo de oração, colocando esse tempo nas mãos de Deus, agradecendo a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede de mais uma vez ouvirmos a palavra dEle e orarmos ao Senhor, pedindo a Ele que nos agracie, que nos abençoe através da sua palavra. Mesmo aí na sua casa, assentado no seu sofá, na cadeira, na sua cama, eu quero te convidar a fechar então os seus olhos e a orar comigo, entregando esse tempo nas mãos do nosso Deus. Amém? Vamos orar a Deus, pedindo a Ele que possa nos direcionar neste tempo, a fim de que nós possamos ser alcançados pela palavra dEle, pelo poder dEle nessa noite. Amém? Feche seus olhos e clame comigo nesse tempo, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos porque mesmo em meio a uma pandemia, mesmo em meio ao isolamento social, o Senhor nos concede a rica e preciosa oportunidade de ouvirmos a Tua palavra, de interagirmos, Senhor, uns com os outros, de comunicarmos a nossa fé e de renovarmos na Tua palavra, na comunhão e na intimidade. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. E neste momento tão especial, nós queremos colocar as nossas vidas, as nossas famílias diante do Senhor. Pedir que o Senhor possa, de fato, Deus, tomar a nossa casa, tomar, Deus, os nossos corações,
que possamos ser alcançados, que possamos, Deus, ser transformados pela Tua palavra, que o Senhor tome a nossa casa, tome os nossos lares nas Tuas mãos, Senhor, e cumpra a boa obra do Senhor em nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, que possamos encontrar em Ti a esperança de que precisamos, Deus, para os nossos lares, para as nossas famílias, nesse tempo, Deus, em nome de Jesus. Nos conduza nessa noite a um tempo de oração, a um tempo, Deus, de ministração da Tua palavra, que cada lar aqui representado seja alcançado, que aonde a Tua palavra chegar, Deus, meu Pai, vidas sejam fortalecidas, exortadas, renovadas, encorajadas para a honra, louvor e glória do Teu nome, Deus. Nós oramos nessa noite e nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Glória a Deus. Bom, no início dessa live me apresentei, muitas outras pessoas já chegaram, então eu vou me apresentar de novo. Eu sou o pastor Douglas, eu sou pastor da Igreja Metodista em Esperança, na cidade de Ipatinga, e também pastor da Igreja Metodista em Amaro Lanário, na cidade de Coronel Fabriciano. Estou começando meu ministério neste ano, é meu primeiro ministério, primeira vez como pastor de igrejas, e Deus tem nos dado a graça, a sabedoria e o conhecimento neste tempo, mesmo tão difícil, para pastorear a sua igreja, para pastorear o seu rebanho. E é com muita alegria que eu recebi esse convite do pastor Erlon, esse desafio de falar sobre família nessa noite com vocês. E eu quero compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração nessa noite. E o texto que eu quero ler com você e meditar nessa noite se encontra em Mateus, no capítulo 7, versículos 24 a 27. Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. Eu vou dar um tempo aí, talvez você queira encontrar na sua Bíblia, esteja procurando aí para acompanhar a leitura, então eu vou dar um tempo para você poder procurar aí. E logo em seguida nós estaremos lendo a palavra de Deus nessa noite e compartilhando um pouco acerca dela. Amém? Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. E o tema dessa pregação, dessa mensagem, dessa breve mensagem, desse breve devocional será Minha Família Alicerçada em Jesus. Amém? Mateus 7, de 24 a 27, o pastor Erlon já compartilhou aí com os irmãos e as irmãs, e diz assim a palavra do nosso Deus. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre uma rocha firme. Mas quem ouve o meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Amém? Bom, vamos lá. Não há dúvidas que a família é uma instituição divina. Eu creio nisso, eu tenho essa convicção, essa certeza guardada no meu coração, e a palavra de Deus, ela nos confirma isso. Um projeto que foi feito por Deus. Porém, nós vivemos dias em que ataques e bombardeios rodeiam os nossos lares e tentam destruir aqueles a quem mais amamos. E é diante deste cenário conturbado que nós devemos nos perguntar como vamos guardar o nosso lar, como preservar a fé na nossa casa, na nossa família. Existe esperança para as famílias diante de tantos ataques, diante de tantas situações difíceis que têm nos confrontado, que têm nos abatido, que têm vindo contra nós? Bom, a resposta para todas essas perguntas se encontra em uma única pessoa, Jesus. Ele é a esperança e a nossa salvação, a salvação para nós e para os nossos lares, para as nossas casas, para as nossas famílias. E os versículos que lemos, eles fazem parte de um dos textos mais conhecidos da Bíblia, o Sermão do Monte,
um trecho conhecido como Sermão do Monte. E neste sermão, Jesus ele transmite aos seus discípulos, às pessoas que estavam ali ouvindo esta mensagem, uma série de ordenanças, de ensinamentos que deveriam regimentar a vida daqueles e daquelas que desejassem seguir os seus passos, serem seus discípulos e suas discípulas. E de uma forma especial, o trecho que nós lemos é o desfecho desse sermão, é a parte final deste sermão e fala sobre a importância de nós estarmos fundamentados, de fundamentarmos a nossa vida, a nossa casa, sobre um alicerce firme, sobre um fundamento firme. E eu quero, portanto, convidar você que está conosco aqui nessa noite para meditarmos um pouco neste texto e extrairmos deles preciosos ensinamentos que nos ajudarão e ajudarão as nossas vidas, as nossas famílias a estarem alicerçadas sobre Jesus Cristo, a rocha da nossa salvação. Portanto, o primeiro ensinamento que eu quero compartilhar com você que está conosco nessa noite aí, que nos acompanha acerca deste texto, é que uma família alicerçada sobre a rocha é aquela que não negocia o lugar da revelação de Deus. Bom, este primeiro ensinamento ele faz referência ao lugar onde o Sermão do Monte está sendo pregado, onde essa mensagem é ensinada por Jesus. No imaginário judaico, na cultura judaica, o monte ele é conhecido como o lugar da revelação de Deus. É o lugar onde Deus se revela. Nós vemos isso, no Antigo Testamento, no Primeiro Testamento, quando Moisés vai até o monte, para falar com Deus, para ouvir revelações, ensinamentos de Deus. Nós vemos isso no Novo Testamento, quando Jesus vai ao monte, os discípulos ali estão com ele, e Jesus, no monte, a glória de Deus desce, se manifesta naquele lugar, e os discípulos podem testemunhar, no momento ali da transfiguração, a glória e a manifestação da presença de Deus naquele lugar. Portanto, o monte é onde você recebe uma direção de Deus, que muda a sua vida, que muda a sua prática cotidiana e que nos confronta a sermos pessoas melhores segundo a vontade de Deus. E eu não quero dizer aqui, portanto, que você tem que subir o monte todo dia, para poder orar, para poder falar com Deus, muito pelo contrário, O monte é o lugar onde nós estamos, é o lugar onde nós separamos para falar com Deus, para orar a Deus, para nos comunicarmos com Deus, nos relacionarmos intimamente com o Senhor. Portanto, você precisa saber aí que o seu quarto, ele pode ser tranquilamente o lugar da revelação de Deus para a sua vida, o lugar onde Deus se revela, onde você se relaciona com Deus. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que nós, como família, não podemos negligenciar a vida espiritual, uma vida de oração. Nós precisamos buscar relacionamento com Deus, tanto individualmente como em comunidade, com a nossa família, com aqueles que são da nossa casa. Nós vivemos um tempo onde muitas pessoas estão à deriva, muitas famílias estão à deriva no mar e nas tempestades da vida, porque elas têm negligenciado, abandonado uma vida com Deus. Elas estão esquecendo de ter intimidade com Deus constantemente. Muitas famílias se perdem porque aqueles que deveriam interceder por elas, aqueles que deveriam fortalecer e motivar os filhos, a orarem, a buscarem a Deus, estão negligenciando essa responsabilidade. Nós vivemos em dias onde as pessoas criam nas suas casas o lugar para todas as coisas, Tem o cantinho do café, tem o cantinho do videogame, tem o cantinho do churrasco, cantinho para leitura, mas não existe um lugar para essas pessoas travarem as suas batalhas. Elas dão mais importância às coisas deste mundo e esquecem de que devem colocar a sua vida diante de Deus. Uma família que está alicerçada na rocha é uma família que não deixa de orar, é uma família que não deixa de buscar a presença de Deus, que não deixa de buscar e de ser moldado pelo Senhor em todas as circunstâncias, de serem tratados por Deus, pois é lá, no lugar onde nós travamos as nossas batalhas, quando nós oramos, é que nós recebemos a resposta de Deus, é onde Deus nos direciona, é onde Deus se revela a nós.
e onde nós temos o conhecimento de quem Deus é, da vontade de Deus para as nossas vidas, sabe? É ali que nós oramos a Deus, colocamos diante de Deus tudo aquilo que tem nos afligido e pedimos a Deus para que a vontade dele se manifeste sobre as nossas vidas. Sabe, quando eu falo sobre oração, eu lembro da minha mãe. Eu lembro que muitas vezes, quando eu era pequeno, eu via minha mãe de joelhos dobrados na sua cama, orando a Deus, clamando a Deus, entregando a nossa família, entregando a nossa casa aos cuidados de Deus, pedindo a Deus que Deus nos abençoasse. E quantas vezes nós oramos, nós cultuamos junto em casa, nós orávamos ao Senhor. Se eu conservo hoje muito desse desejo ardente de orar ao Senhor, é porque eu via esse exemplo constantemente dentro da minha casa. Minha mãe e meu pai nos incentivavam a orar, eles buscavam manter essa vida de oração diária e constante todos os dias. E nós precisamos hoje manter este lugar da revelação, este lugar da oração, este lugar onde Deus se revela, onde nós nos relacionamos com Deus. Os nossos lares precisam possuir lugares reservados para a oração, para o clamor, para a súplica ao Senhor. Uma família alicerçada sobre a rocha é uma família que não negligencia o lugar da revelação, que não negligencia uma vida de oração constante. O segundo ensinamento que eu consigo extrair deste texto é que uma família alicerçada na rocha é aquela que ouve a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, poderosa e eficaz. Ela tem o poder de transformar as nossas vidas e também as nossas famílias. Mas infelizmente nós vivemos em um tempo onde um grande descaso com a palavra de Deus tem tomado as nossas igrejas e tomado também as nossas casas. Nós damos mais tempo aos nossos cultos para louvores, para avisos, para ofertas, e negligenciamos, negamos, encurtamos o tempo da pregação, porque já não há mais paciência para ouvir as mensagens, nós não temos mais paciência para ouvir a palavra de Deus. E isso que acontece nas igrejas se reflete também nos nossos lares. Cada vez mais nós temos deixado de ouvir a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus tem ficado guardada nas estantes. Poucas vezes nós lemos e meditamos a palavra de Deus. Essa dura realidade tem acometido as famílias cristãs. Pais e mães não investem mais tempo de leitura e de meditação na palavra de Deus. E como consequência disso, eles não possuem mais tempo e nem sabedoria para ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Sabe, nós precisamos ensinar a Bíblia em nossos lares. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos o caminho da verdade. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que no Antigo Testamento a fé em Deus passava de geração em geração, justamente porque os pais, as pessoas mais velhas, elas ensinavam as pessoas mais novas oralmente sobre os ensinamentos, sobre as obras de Deus, sobre os feitos de Deus, sobre quem Deus era. E esses ensinamentos, eles iam se perpetuando, eles continuavam de geração em geração. A palavra de Deus continuava sendo pregada, ela continuava sendo ensinada, vidas continuavam sendo alcançadas para a glória de Deus. Os pais falavam, os pais ensinavam os seus filhos e eles passavam esse ensinamento adiante. Sabe, quando eu estou lendo a Bíblia, eu me lembro de todas as vezes que eu, quando pequeno ainda, via o meu pai orando, lendo, preparando-se para servir ao Senhor, para a viver a sua vida honrando e agradando a Deus. Sabe, ele em todo o tempo lia a palavra, ainda hoje ele lê a palavra constantemente. E hoje eu leio a Bíblia, e toda vez que eu leio a Bíblia, eu lembro das vezes em que eu via o meu pai lendo a palavra de Deus, brigando às vezes comigo para que eu fosse para a escola dominical aprender a palavra de Deus, me ensinando nas dúvidas que eu tinha, que eu possuía. Ou seja, uma família que é alicerçada na rocha é uma família que não negligencia a sua responsabilidade com a palavra
de Deus, ela ouve a palavra de Deus, ela medita na palavra de Deus e ela ensina a palavra de Deus nos lares. Que grande oportunidade Deus tem nos dado nesse dia de vivermos, de resgatarmos esses princípios e esses valores dentro dos nossos lares. Orar em família, ler e estudar a Bíblia em família. Quando nós meditamos na palavra de Deus, Deus também se revela a nós, Deus fala conosco e as nossas vidas são transformadas para a glória do nome dele. Um terceiro ensinamento que eu consigo extrair deste texto é que uma família alicerçada sobre a rocha é aquela família que não somente ouve a palavra de Deus, mas que também a pratica. Sabe, como vimos, muitos ouvem a palavra de Deus. O redator desse texto de Mateus, ele vai falar que Jesus, ele deixa muito claro que os discípulos que não são responsáveis, que são inconsequentes, eles também ouvem a palavra de Deus, mas eles não obedecem. E aqui está a grande diferença. Não basta apenas ouvir a palavra de Deus, nós precisamos praticar a palavra de Deus. E muitas pessoas pensam que o fato de ouvir a palavra de Deus por si só faz toda a diferença, já resolve o problema, né? Já deixa as coisas da melhor maneira possível, por enquanto. Porém, isso é um grande engano. A fé produzida pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, ela não pode ser confundida com uma escuta descompromissada ou desinteressada. Sabe, aqui nas igrejas de Esperança e Amaro Lanário, nós temos estudado a carta de Paulo aos Colossenses. E Paulo, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 6, ele fala que a mensagem, né, as boas notícias sobre a obra de Deus nos Colossenses estavam chegando aos seus ouvidos e alcançando outros lugares, desde o dia em que eles ouviram e compreenderam a palavra de Deus. E desde aquele momento, eles foram transformados, eles começaram a ser mais constantes, eles foram, de fato, transformados pela palavra de Deus. Ou seja, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, mas esse ouvir precisa ser algo constante, sedento, desejoso. Precisa haver um interesse na nossa vida, um compromisso em nós de ouvir a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus e praticar a palavra do Senhor. Precisamos entender, portanto, que a prática está relacionada a uma fé autêntica. Sabe que, eu não sei se vocês sabem, mas a raiz da palavra fé, ela está ligada à palavra fidelidade. Ou seja, fé não é apenas dizer que acredita, é viver em conformidade com aquilo que se acredita. Ou seja, não basta apenas dizer eu creio em Deus, não basta apenas dizer eu creio na palavra, eu leio a Bíblia. É preciso viver de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos orienta, e só assim a nossa fé se torna uma fé viva, autêntica e verdadeira. Praticar a palavra de Deus transforma as nossas vidas gradativamente. Pais que mentem e desobedecem e fazem isso descaradamente na frente dos seus filhos, eles não podem reclamar o dia em que seus filhos também mentirem e fazerem coisas erradas descaradamente. Ou seja, nós precisamos ser exemplo, nós precisamos dar testemunho, nós precisamos obedecer aquilo que a palavra de Deus nos diz, aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Nossos filhos reproduzem muito do que nós como pais fazemos, porque nós somos o reflexo daquilo que nós ensinamos, daquilo que nós falamos. Muitas das vezes nós levantamos, criamos pequenas mentiras. Muitas das vezes nós inventamos desculpas, nós tomamos atitudes erradas. E nossos filhos veem isso e eles reproduzem isso no futuro. Pense bem, era para eles reproduzirem as nossas atitudes que condizem com a palavra de Deus. Mas ao contrário, eles reproduzem o que nós fazemos e que vai contra a palavra de Deus. Porque eles esperam de nós atitudes e respostas. E muitas das vezes nós oferecemos tudo o que está ao inverso da palavra de Deus. Ou seja, eu e você precisamos praticar a palavra de Deus, não só lá na igreja, não só com as nossas mãos no templo, lá levantados, orando. Não.
nós precisamos que essa realidade salte para dentro de nós, transforme a nossa vida, não somente dentro da igreja, mas dentro dos nossos lares, quando as pessoas estão nos vendo e quando as pessoas não estão nos vendo também. Deus nos chama para honrarmos o nome dele em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Portanto, uma família alicerçada sobre a rocha é uma família que obedece à palavra de Deus. E por último, para nós encerrarmos, um quarto ensinamento que eu consigo extrair deste texto é que uma família alicerçada sobre a rocha é aquela que está edificada sobre Jesus Cristo. Jesus é a rocha sobre a qual toda a nossa vida deve ser edificada. Ele é o firme fundamento no qual devemos aprofundar as nossas raízes. Aqueles que são íntimos do Senhor, que ouvem as suas palavras e as praticam, não estão isentos de nenhum momento difícil. Entretanto, mesmo sabendo que esses dias virão, eles não esmorecem, pois sabem que em Cristo eles não serão abalados. Aqueles que estão em Cristo, a casa firmada, fundamentada, alicerçada sobre Cristo Jesus, ela não será abalada. Os ventos virão, as tempestades virão, as enchentes virão. Não se iluda, não caia na besteira de que é só tranquilidade, que é só paz, que é tudo bem, legal. Não, nada disso. Mais cedo ou mais tarde, as lutas virão, os ventos vão soprar, mas aqueles que estão firmados em Cristo Jesus, eles não serão abalados. Portanto, firme a sua casa, firme a sua família na presença de Deus, na rocha verdadeira que é o Senhor Jesus, essa rocha inabalável, essa rocha constante e poderosa que nos alcança, que nos salva. Firme as suas raízes, firme os seus pés em Jesus. Aproveite desses dias para corrigir o que precisa ser corrigido, para acertar o que precisa ser acertado, para colocar os seus planos, os seus projetos sobre a rocha da nossa salvação. E Cristo é essa rocha. Antes de qualquer coisa, nós precisamos amar o Senhor Jesus. Se quisermos uma família consistente, uma família abençoada, nós precisamos prezar pela presença do Senhor em nossos lares, em nossas casas. Precisamos de Cristo em nosso casamento, na educação dos nossos filhos, nas nossas atividades, nas nossas palavras. Precisamos ser moldados pela palavra de Deus. Precisamos ser moldados ao caráter de Cristo, até que ele seja plenamente formado em cada um de nós. Nós precisamos, portanto, buscar a presença de Deus. Nós precisamos não depender da igreja para o culto. Nós precisamos que os nossos lares sejam extensões da igreja, que nós possamos cultuar nos nossos lares todos os dias, que nós possamos buscar a presença de Deus com os nossos maridos, esposas, filhos, avós, netos, netas, que o nosso lar seja uma igreja, que o nosso lar seja lugar de adoração, lugar de serviço ao Senhor amado. E Deus vai nos honrar, Deus vai nos fortalecer, Deus vai nos moldar e vai cumprir em nós a sua boa, perfeita e agradável vontade. E sabe de uma coisa? Quando tudo isso passar, nós vamos entender o que o salmista diz quando nós devemos ir para o templo e entrar pelas portas com ações de graças e hinos de louvor. O templo não é lugar onde se recarrega a bateria. O templo é lugar de oração e gratidão, porque as nossas baterias são recarregadas na nossa casa. É na segunda, é na terça, é na quarta, é na quinta, é na sexta, é no sábado, é no lugar da revelação. É quando eu e você buscamos a presença de Deus, clamamos a presença de Deus, e Deus nos fortalece, Deus nos renova, Deus nos agracia. E nós vamos ao templo para agradecer e adorar, porque Ele tem cuidado de nós, porque Ele tem sido de fato o Deus das nossas vidas. Portanto, se nós quisermos uma família alicerçada no Senhor, nós precisamos nos lembrar que não podemos negociar o lugar da revelação. Nós não podemos deixar de ouvir a palavra de Deus, nós não podemos deixar de praticar a palavra de Deus, e nós não podemos deixar de aprofundar as nossas raízes
em Cristo Jesus, a rocha da nossa salvação. Que os nossos lares sejam guardados por Deus, revestidos, que a nossa vida esteja no controle e na dependência de Deus, que nos nossos lares o senhorio seja de Cristo Jesus, que Ele seja o Senhor, o dono da nossa vida, do nosso coração e da nossa família. Eu quero te convidar neste tempo para orar a Deus, para colocarmos diante de Deus essa palavra e pedirmos a Ele que nos ajude a experimentar dessa palavra constantemente na nossa vida e nos nossos lares. Amém? Portanto, feche os seus olhos aí na sua casa. Se você estiver aí com seus parentes, se eles estiverem assistindo, seus familiares estiverem com você nesse tempo, feche os olhos, ore ao Senhor, levantem comigo um clamor. Quem sabe, coloque-se de joelho na sua casa, se você assim pode. Estenda as suas mãos para a sua família, abençoe uns aos outros e clamem pela presença de Deus, para que a palavra de Deus, ela se encarne, ela se torne viva na minha vida, na sua vida, nos nossos lares, neste dia, a fim de que o nome de Deus seja glorificado através de nós e de que nossas famílias sejam salvas, sejam alcançadas em nome de Jesus. Portanto, feche seus olhos e vamos falar com Deus neste tempo, para a glória do nome dEle. Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra. Nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós te agradecemos porque mesmo em meio a tantos problemas que temos vivenciado, experimentado nesses dias, nós temos no Senhor a rocha firme que não se abala. E nós queremos, dia após dia, estar alicerçados no Senhor, alicerçar também as nossas casas, as nossas famílias. Nós queremos edificar, Senhor, a nossa casa sobre essa rocha poderosa, verdadeira e inabalável. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar cada lar, cada família que está conosco aqui nessa noite, Deus, entregá-los diante do Senhor. Eu creio que a Tua palavra é poderosa e ela é semente que não volta vazia. Nós cremos, Senhor, que ela tem sido plantada em corações sedentos e nessa noite ela está rompendo os lares, ela está entrando nos lares. A Tua palavra não está aprisionada, o Teu evangelho não está aprisionado porque as portas das igrejas estão aprisionadas. O Senhor continua o mesmo, o Senhor não está preso, a Tua palavra não está limitada e ela ainda hoje continua alcançando vidas, continua alcançando corações, e eu creio no poder que há nesta palavra para salvar, para curar, para libertar, para transformar vidas e famílias. E portanto eu peço ao Senhor que essa palavra se cumpra sobre cada lar que está aqui nessa noite, ouvindo esta mensagem. Eu peço, Senhor, que essa palavra se encarne em nós, que ela salte para dentro de nós, que ela mova, Deus, as coisas dentro de nós, que ela nos deixe inquieto, que ela nos transforme, que ela nos impulsione, Pai, para o centro da Tua vontade, para vivermos, Senhor, tudo aquilo que Tu desejas para nós neste tempo. Em nome de Jesus, Pai, leva-nos a investir o nosso tempo, a nossa vida em família, em comunidade, Deus, no tempo de oração. Leva-nos, Senhor, a amar a intimidade contigo, a buscar a Tua presença, Deus, a orar, a travar as nossas batalhas de joelhos dobrados, Deus, que possamos resgatar os princípios e os valores da oração dentro dos nossos lares. Deus, que os filhos orem, Deus, que os maridos, que os cônjuges orem, Pai, que orem uns pelos outros, que não se sintam envergonhados por isso, mas que orem uns pelos outros, que clamem uns pelos outros, Deus, que eles caminhem juntos, meu Pai, no ensino da Tua palavra, que eles meditem na Tua palavra, que eles não negligenciem o poder da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, que eles possam não apenas meditar na Tua palavra, mas que possamos também, Deus, em nome de Jesus, praticar a Tua palavra, viver a Tua palavra, que ela se torne real, que ela se torne viva, Deus, constante e cada vez mais presente no nosso dia a dia, nas experiências que nós estamos
estamos vivendo, nas lutas que estão nos afligindo. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra nos molde ao caráter de Jesus Cristo, que nós possamos perseverar, que nós possamos continuar aprofundando nossas raízes em Cristo Jesus, pois Ele é a esperança. Nós não somos a resposta, nós não somos nada, nós precisamos do Senhor, pois Cristo Jesus é a resposta, Cristo é a solução, Cristo é a vida de que precisamos. Ele é o autor e consumador da nossa fé, e é nele que as nossas famílias são edificadas, é nele que devemos, meu Pai, estar alicerçados, fundamentados para a glória do Teu nome. Toma os nossos lares, toma as nossas vidas. Cumpre, Senhor, a Tua boa obra. Nós cremos que Tu és fiel para isso, e a Tua palavra nos garante que aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la, para terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Guarda os nossos lares, dá sabedoria, dá discernimento, dá-nos o pleno conhecimento da Tua vontade, Senhor, a fim de que possamos fazer a Tua vontade, a fim de que o nosso lar, Senhor, pertença ao Senhor. A fim, Senhor, de que o trono da nossa casa, da nossa vida, pertença ao Senhor. Nós aceitamos, nós submetemos a nossa vida e a nossa casa, a nossa família, os nossos corações, tudo que temos, tudo que possuímos, ao senhorio de Cristo, e que Ele venha nos governar e nos direcionar cada vez mais para a glória, honra e louvor do nome do nosso Deus. Nós oramos, Pai, e nós Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Que essa palavra fique guardada no seu coração e que Deus possa abençoar a sua vida em todo o tempo, meu irmão, minha irmã, e que saiba que mesmo não conhecendo vocês, essa oração ela é poderosa, né? Mesmo não conhecendo a maioria de vocês pessoalmente, essa oração ela é poderosa. Porque a Bíblia nos ensina a orar até mesmo pelos que nós não conhecemos pessoalmente. Essa é a grandeza da palavra de Deus. Então que você seja abençoado, que você e sua família seja alcançado para a glória do nome do nosso Deus. Persevere, esteja alicerçado em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, agradeço você que está aqui conosco. Peço desculpa porque, como eu falei no início, não é muito a minha praia esse negócio de live, mas eu creio que Deus tem feito coisas grandiosas e assim continuará. Um forte abraço à Igreja Metodista em Goiabeiras. Que Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos e irmãs. Aos amigos que estão me assistindo também, que Deus abençoe. Pastor Erlon, um grande abraço. Deus te abençoe mais uma vez. Obrigado pela oportunidade. Que Deus siga abençoando a vida de vocês e cumprindo a boa obra dele no lar de cada um de vocês. O Marcelão tá aí também. Marcelão, também te conheço. Deus abençoe você, tá bom? Você, amar a família aí, receba o nosso abraço para a glória de Deus, tá bom? Amamos vocês. Amém, pastor. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Deus abençoe vocês aí também. Um forte abraço, irmãos. E até a próxima, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe.